O novo ensino médio, previsto numa lei aprovada em 2017, começa a ser implementado agora em 2022 em todo o país, nas escolas públicas e privadas. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o consultor pedagógico do Sistema de Ensino Poliedro, Vitor Teixeira da Silva. Seja bem-vindo, meu querido. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Para tudo todos bem? nós, tudo ótimo. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um abraço para todo mundo que nos acompanha. Que seja um ano que as pessoas consigam acessar e ter mais conhecimento, que a gente consiga compartilhar mais ainda os nossos conhecimentos, né, Vitor? Perfeito, exatamente. Que seja um ano vindouro e frutífero para todos nós. Para todos nós. Quando a gente fala em mudanças, eu, quando era jovem, falava assim, tá mudando alguma coisa, eu falava, vai dar ruim. Todo mundo já fica aquele tenso, né? Por que vai mudar? Um clima incômodo, né? Qual o motivo da mudança? A mudança ela tem uma construção histórica muito interessante, Abby. É muito importante que a gente consiga compreender que esta lei do novo ensino médio, ela não veio de uma hora para outra e não é uma construção factual, né? Então é bastante importante a gente entender como que essa construção se dá, até para que o significado, né, da sua aplicabilidade faça mais sentido para todo mundo que vai vivenciar esse novo ensino médio a partir do ano que vem. Eu trouxe para a gente poder acompanhar alguns quadrinhos, acho que vai ficar mais tranquilo do público acompanhar em casa essas mudanças, essas transições. Quais são as mudanças, Vitor? Você consegue olhar ali, se ficar bom para você, senão a gente Então nós temos aqui, né, a questão do itinerário formativo, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a carga horária que ela vai mudar, né? Então, habitualmente as escolas trabalhavam numa configuração de 800 horas anuais, agora passa a partir do ano que vem, a partir desse ano, já estamos em 2022, né? A 1.000 horas, então até 24, todas as escolas terão que ter essa carga anual de 3.000 horas, certo? E não mais 2.400 como era anteriormente. Seria como se fosse um ensino de 4 horas passando a ser 5, mais ou menos. Exatamente, isso. Tem uma adaptação na carga horária em relação a isso. E aí, posteriormente, nós temos ali disciplinas que viram áreas de conhecimento e o projeto de vida. É muito interessante, Abby, que essa mudança ela traz uma mudança de paradigmas também. Então, quando nós pensamos na nossa escola, como a gente estudou alguns anos atrás, falávamos em disciplinas. Elas trazem um caráter disciplinador na sua nomenclatura, né? O que nós não temos mais agora. Então, se antes tinha uma concepção de uma área engavetada, né? Disciplina, professor especialista, enfim, agora ela troca a nomenclatura, deixa de ser disciplina e passa a ser componente curricular. Ou seja, é um componente que faz parte de um conjunto, não de uma coisa mais individualizada. E aí o termo que nós usávamos antes. Na disciplina vai cair qual conteúdo? Não é mais conteúdo, é objeto de conhecimento, né? Então, essas nomenclaturas vão passar a fazer parte agora, né, da vida de todos os estudantes e também de todos os professores. E o projeto de vida, que é uma grande mudança, que está alinhada com a questão das competências socioemocionais que a base já prevê. A base tem aí 10 competências gerais, né, o documento, 5 delas vão versar sobre o desenvolvimento técnico do estudante e as outras 5 vão versar sobre o desenvolvimento socioemocional, dentre eles o projeto de vida, que traz a perspectiva de que o estudante, ao longo do seu processo, né, da sua vida escolar, também pode desenvolver habilidades de se projetar para o futuro. A escola tem que ajudá-lo nesse sentido. Que legal! Né? Por isso que o projeto de vida vem a calhar com uma necessidade do estudante se compreender o mundo a seu redor, visualizar, de repente, possibilidades para o seu futuro e encarar isso já dentro do próprio colégio onde ele estuda. Tendo um tempo, né? Tendo um tempo, exatamente. Porque isso é muito legal, porque às vezes quando a gente vai pensar no último ano. Exato. Aí você fala, e agora eu tenho que decidir a minha profissão, eu tenho que decidir o que eu quero ser. Perfeito. E eles ficam confusos, porque nem sempre o que você vê, o que você acha que você vê é o que realmente funciona naquela profissão, A escola né? é um mundo de possibilidades, sabe? E se o estudante não trabalha dentro dela todas essas possibilidades, acontece justamente o que você falou. No finalzinho do processo, aquela agonia de não sei para onde eu vou e o que eu vou fazer. Então, um projeto de vida tem essa grande finalidade. Que legal, gostei disso, gostei. Você está falando dos itinerários formativos. O que eles são? A Base Nacional Comum Curricular traz agora uma concepção de currículo flexibilizado. O que significa isso? Nós teremos uma parte do currículo que será comum para todo o país, certo? Que será parametrizado e decidido, né, firmado pela matriz de competência do Enem, que ainda não saiu, mas todos os sistemas de ensino, as escolas estão todas esperando essa matriz de competência, porque é ela quem vai balizar justamente aquilo que terá como componente de formação geral básica. E o itinerário é a parte flexível.
Então a escola compreende a sua comunidade, os interesses dela e pode criar uma parte suplementar, né, complementar do currículo que atenda à expectativa dessa comunidade. Vou te dar um exemplo prático. Uma população ribeirinha, de repente, do Amazonas, talvez não tenha a mesma perspectiva. Isso não se trata de ser uma coisa boa ou ruim, mas de repente do que uma escola de uma grande metrópole. É a realidade. É a realidade. Então, o itinerário formativo vai ao encontro do desenvolvimento de habilidades e competências, porque ele está estruturado em torno de eixos estruturantes, e faz com que a escola, então, tenha a possibilidade de flexibilizar o seu currículo, adaptando à necessidade local. Que legal! Certo? Interessantíssimo isso. Aí tem até essa flexibilidade, é o que você colocou aqui pra gente Isso, também. exatamente. Então nós temos lá, 1.800 horas daquela total de 3.000 que nós falamos, né, que começa com 1.000 já neste ano. Então, a formação geral básica será composta por até 1.800 horas. A lei determina e coloca um teto para que isso aconteça, ou seja, não posso passar informação geral básica de 1.800 horas. Mas, do itinerário formativo, a lei diz que é pelo menos 1.200. Então, se nós somarmos os dois ali, o ensino médio até 2024 terá 3.000 horas. Um colégio pode fazer, de repente, uma configuração com o itinerário formativo e ele ter 3.400 horas? Pode. O que ele não pode? Passar do teto de 1.800 da formação geral básica. Por quê? Abi, o itinerário formativo traz uma concepção, essa lei, na sua conjuntura, de que a escola se torne um organismo que, de fato, atenda às necessidades do estudante. Então, quando nós pensamos a criação da lei, nós pensamos naquele índice de evasão, um deles, por exemplo, né, que eu trouxe aqui da outra vez, 500 mil pessoas eram esperadas, né, entre 19 e 20 e não aconteceram essas matrículas. Então, por que o estudante não fica na escola? Então, para que ela se torne mais significativa e ele termine a educação básica, é necessário criar algo que possa dar condições para isso. Então, o itinerário formativo, ele vai acoplado aí com o desenvolvimento de várias novas metodologias, que a gente chama de metodologias ativas, por exemplo. A própria palavrinha já é o gatilho para o nosso entendimento. Ativo, ou seja, uma metodologia que não coloca o aluno estacionado e apenas passivo na absorção do conhecimento. Ele tem de participar ativamente desse processo. Então, por exemplo, sala de aula invertida, rotação por estação, projetos, educação por projetos, oficinas, enfim, tudo colaborando para que o aluno possa estar mais motivado dentro da escola. E a parte mais interessante, dessa conjuntura de horas, o aluno escolhe o currículo. Então, a formação geral básica é a qual ele vai passar junto com todos os outros alunos. Matemática, português, perfeito, ciências, maravilha. ok. Isso. E o itinerário formativo é o aprofundamento da área de interesse que ele tem, conjugado com aquilo que é o projeto de vida dele. Então, se ele entendeu que, de repente, ele é de uma área que vai tender para ciências da natureza, área de exatas, ele pode fazer um itinerário individual, de repente, ciências da natureza, ou pode fazer um itinerário integrado de ciências da natureza e também de matemática. Então, a parte complementar do currículo, o aluno escolhe, de acordo, é claro, de acordo com as possibilidades que cada sistema escolar, cada unidade de ensino vai oferecer. Isso, exatamente. Então, uma escola ela pode, por exemplo, oferecer itinerários formativos de algumas áreas, se de repente o aluno não encontrar ali, ele tem a possibilidade de encontrar em outra unidade escolar aquilo que de repente vai mais ao encontro do seu interesse. Pode. E aí ele pode migrar para uma outra escola para fazer essa parte. Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa relacionada à comunicação. Isso. E na minha escola não tem nessa parte de linguagem, né, que seja nas ciências humanas, e aí eu vou para uma outra. Ele pode, isso, exatamente. E ele pode mudar, professor? Depois, pode. Fiz um ano, não gostei, acho que eu quero outra coisa. Ótima pergunta. Ele pode, na verdade, a todo tempo mudar o itinerário. Cada unidade de ensino vai estabelecer, obviamente, né, o tempo para que ele ocorra, quantas aulas, quais disciplinas vão estar envolvidas, etc. Mas ele pode fazer a migração, ele pode mudar. O que é interessante? Que ele tem, ao final dos 3 anos, essa carga de 1.200 horas no histórico escolar dele. Boa. Né? A gente tem aqui o quê, professor? Que exemplo que é esse? Aqui são possibilidades de configurações de horas que as escolas vão se adaptando ao longo desses 3 anos que começa agora com a nova implementação. Então, olha lá, você pode ter um exemplo 1. No primeiro ano, fazer 600 horas de formação geral básica e 400 horas de itinerário formativo. No segundo ano, a mesma coisa, 600, 600. Então, seguiu o parâmetro de 60% e 40%. Mas eu também posso fazer 800 horas, 600, 400 e aí conjugando possibilidades de modo que
não ultrapasse as 1.800 e me mantenha no mínimo de 1.200 de itinerário formativo. Que interessante, professor. Sim. O que vocês, professores, porque é novo para todo mundo, sim, né? E é interessante porque a gente tem essas novas nomenclaturas. Exato. O que parece que é algo realmente, quando a gente fala disciplina e matéria, parece pesado. Parece. E aí quando a gente inverte e coloca ciências, né, como você disse aqui, acaba ficando diferente. Como que é lidar com isso? Como que é o pensamento dos professores, da escola, de estar lidando com essas mudanças? Exato. Agora nós não pensamos mais o ensino médio, como nós conversamos há pouco, como disciplinas isoladas, sabe? Agora elas são vistas por áreas de conhecimento. Então, da natureza, humanas, matemática e linguagens e também a questão da formação técnica fazendo parte do itinerário formativo. Para nós, professores da área de educação, é um desafio tremendo. Tremendo porque é uma adaptação de lei que vai exigir uma mudança significativa de processos, de postura, de metodologias, de adequação predial, da onde você vai fazer a oferta do itinerário formativo, enfim. Então, é um desafio, mas é um desafio necessário, porque se não for dessa forma, como que nós vamos construir maneiras de fazer com que o aluno se mantenha, né, ativo dentro do processo de educação, termine a educação básica e encontre um futuro profissional a partir disso, né? Então, é um desafio tremendo, são muitas adequações, muitas mudanças, mas eu acho que está a serviço do principal interessado, que é o aluno, que é o estudante, aquele que precisa reencontrar o significado de estar dentro de uma escola de novo. Isso é muito legal, porque o que a gente pode imaginar é ele escolhendo o que ele gosta, né? Ele pode se tornar um profissional, é como se fosse um curso profissionalizante antes dele finalizar o que ele precisa e pode embarcar nisso na sequência, né? Sim, exatamente. Até ele realmente decidir o que ele quer. Sim. Isso é muito legal, que assim seja, e com as provas também, né, professor? Que a gente também tenha, nas provas que a gente escolhe para os alunos fazerem para ir para a faculdade, que seja o Enem, que a gente tenha coisas mais reais, né, mais próximas de onde as crianças vivem, os adolescentes vivem. E a BNCC, Abi, ela é uma estratégia muito interessante, né, porque eu investiguei um pouco lendo artigos científicos em relação à construção dessa lei. O que é muito interessante? Ela não é uma coisa que surge do nada, como eu te falei, mas nós temos um Plano Nacional de Educação. Esse plano, o que está em vigência, começou em 2014 e tem uma meta, né, um decênio, vai até 2024. Então ele tem 20 metas para que possam ser atingidas, né, observadas, e a BNCC é uma das estratégias utilizadas pelo Plano Nacional de Educação para que elas sejam atingidas. Então, quando nós, né, e eu fiz esse levantamento de histórico de pesquisa de onde veio o Plano Nacional de Educação, ele começa lá nos anos 30, né, no governo de Getúlio Vargas, mas somente em tramitação, passou pelo governo militar, enfim, mas somente no ano de 1996 foi implantado a partir do governo de Fernando Henrique no ano de 2001, valendo desde aquele ano até então 2010. E aí nós temos um plano um pouco confuso, com muitas metas, que pouco focavam nos objetivos reais daquilo que se queria atingir. Então, de 2010, teríamos, por lógica, um novo plano que duraria até o ano de 2020. Entretanto, nós ficamos com uma lacuna de 4 anos sem um Plano Nacional de Educação, porque um dos entraves era justamente o repasse de verbas para a educação. Ele foi definido no ano de 2014, então vale agora até o ano de 2024. E a BNCC justamente está neste trajeto que vai ajudar o Plano Nacional de Educação a atingir as suas metas. Que assim seja, que a gente tenha cada vez conseguir, né, compartilhar mais ensinamentos e mais conhecimento para as pessoas. E para que a galerinha de casa possa pesquisar, fica como uma tarefinha, uma das principais metas a serem atingidas pela Base Nacional Comum Curricular, metas 1, 3, 5 e 7. Se alguém quiser pesquisar, elas são bem sucintas, bem curtinhas de serem lidas. Elas versam sobre a oportunidade da educação, né? Sobre o atendimento, sobre a universalização, e também sobre a continuidade desses estudantes até o final dos seus ciclos de educação básica. Muito bom, professor. Depois eu quero que você me conte como está sendo essa experiência, bom, porque certeza. eu acho que é muito legal a gente sentir que os jovens, né, estão gostando do que eles estão fazendo, com certeza. Estão gostando de estudar e é muito importante isso. Tá bom. Aproveite, você de casa, segue o Vitor aqui na internet, @vteixeirads, e depois eu vou pedir pro pessoal colocar no story também as metas para as pessoas colocarem. Pode ser? Aí Perfeito. o pessoal coloca pra gente as metas ali ou até no post também depois. Combinado. Muito Beleza. obrigada. Eu que agradeço. Feliz É um ano prazer novo. estar aqui sempre. O prazer é nosso. Minha gente, viu que legal? Quanta mudança. E acho que quando a gente começa a pensar na realidade, situação, né, de cada um, onde você mora, o que você vai gostar de estudar, o que você vai gostar de fazer, isso é bem interessante. Educação é isso.